Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui a nossa folga acabou, a temperatura caiu pra caramba. Dá 1 grau agora. E tem anúncio de neve para essa semana. De 10 a 20 centímetros, vai depender da região. Pois é, aqui abril é assim. Os holandeses dizem que abril é o mês que abana o rabo. Pode mudar tudo de repente. Tivemos dias maravilhosos, vocês viram no vídeo passado. As cerejeiras em flor, mas agora essa semana vai ser cinza, fria, com gelo e neve. Mas é isso aí. Enfim, vamos começar. Eu tinha preparado um vídeo sobre o Egito, mas eu encontrei essa preciosidade aqui no antiquário, completamente quebrada. Eu consegui comprar, foi super baratinho e fiz a restauração e pintei, que é a máscara mortuária do Tutancâmon, uma réplica perfeita. Deve ter sido tirada com silicone, não sei qual foi a origem, mas é um desses achados aqui na Europa. Você encontra muitas essas coisinhas assim, né, nesses brechóis e antiquários. Então tá aí, e eu vou conversar sobre ele, sobre a história de Nefertiti, a possível mãe dele, e todos os mistérios que envolvem esse faraó, esse túmulo que foi encontrado intacto, né, e é fantástico. Eu visitei os achados desse túmulo, é algo impressionante. Não dá para descrever, tem que ver mesmo, né? Então tá aí. Vamos começar hoje. O título do vídeo é Os homens e as mulheres não são daqui, desse planeta. Eu fiz minha pesquisa em cima de um livro chamado Os Humanos Não São da Terra, uma avaliação científica das evidências. É feito por um médico, por um acadêmico, e ele, como ele se interessando por ufologia, ele chegou à conclusão que nós realmente não somos daqui. Né? O nome dele é Ellis Prata. Né? O nome da tradução em português, eu não sei se tem com essa tradução. Né? Os Humanos Não São da Terra, uma avaliação científica das evidências. Deve estar na terceira edição, segunda ou terceira edição. Então, ele começa o seguinte, ele faz uma análise muito interessante. Ele diz que os cientistas nos dizem que as seguintes coisas são verdadeiras. O Sol se formou mais ou menos no tempo em que a Terra... Quer dizer, a vida na Terra não poderia existir sem o Sol. Então, os dois surgem juntos. Então, a vida existe na Terra há pelo menos 4,2 bilhões de anos. Então, os humanos evoluíram dessa vida. Tudo isso aí parece muito justo, né? Mas não. Porque se essa última fosse verdade, e nós descendêssemos de uma forma de vida que começou há mais de 4 bilhões de anos, certamente nós estaríamos bem acostumados com o Sol, né? Agora, perfeitamente adaptados ao Sol. E não é verdade. O fato é que o Sol pode nos causar tanto dano que significa que temos que fazer algumas perguntas fundamentais. Tais como, como é que nós nos queimamos do Sol? Como é que nós não conseguimos olhar para o Sol? Por que nós temos que usar óculos escuros? Por que nós desenvolvemos cataratas, etc, etc, etc. Então, ele mostra nesse livro as evidências cotidianas que estão ao nosso redor. Cada um pode testar essas evidências. Isso não é a teoria da conspiração. Ele diz que tem certeza que nós vamos chegar à mesma conclusão que ele, que os humanos definitivamente não são desse planeta. O Sol nos queima, nos deslumbra, e a única coisa que fez ele começar a pensar nesse assunto. Pois bem, continuando, como o Ellis comenta, ele disse que estava andando numa rua. Eu também tenho esse problema, eu já fiz 4 cirurgias, 4 cirurgias, 2 em cada olho, porque eu tenho problema com catarata, eu já tenho uma sensibilidade muito forte à luz, eu tenho que usar óculos escuros na rua. Eu só não tiro foto porque eu não gosto de usar óculos escuros, mas eu sou obrigado a usar. Então ele diz o seguinte, ele diz que no caso ele estava andando numa rua e foi atingido em cheio no rosto pelo forte brilho do sol. E ele teve aquele clareamento total, né? Aquele brilho, aquela coisa, aquele brightness. Ele disse que não conseguia ver nada. Ele teve que proteger os olhos com as mãos e correr para a próxima esquina, enquanto tropeçava cegamente, esperando não bater em nada. Diz que quando chegou à sombra, a visão dele voltou. Ele olhou para o céu e viu pássaros voando perfeitamente felizes em todas as direções. Como a gente vê aqui da janela, as gaivotas passam aqui, os patos. Todo mundo pouco ligando para 1 grau, ligando para sol, para neve. Eles não estavam protegendo seus olhos com as asas, né? Eles não estavam com dor,
como eles não estavam colidindo cegamente em prédios e árvores, eles não estavam mergulhando em busca de abrigo. E então ele acha que após bilhões de anos que a vida existe na Terra, e com os humanos supostamente sentados no topo da escala evolucionária, né, como sempre pregaram que nós temos o final da evolução, que é a conversa fiada, então como é possível que o Sol ainda machuque os nossos olhos e faça com que nós nos machuquemos? Ele diz que poderia esperar isso em espécies com muito mais baixas na escala evolutiva, mas na verdade todos eles também estão muito bem adaptados a isso, assim como os pássaros. Eles foram muito bem adaptados, isso por milhões de anos. Mesmo os nossos ancestrais de renome, né, os antigos hominídeos, etc., tinham saliências proeminentes que protegiam seus olhos. E o fato de não tê-los agora faz sentido. Desculpe. Diz que o fato de nós não termos essas protuberâncias, saliências que protegiam nossos olhos, agora não faz sentido. Se nós vivêssemos na Terra, a única explicação plausível é que nós chegamos aqui há relativamente pouco tempo e ainda não tivemos tempo para nos adaptar a esse tipo de sol. Haja vista que falta aquele elo, né, o tal elo perdido do hominídeo para o Homo sapiens, como na história dos Anunnakis, né, dos Sumérios, que de repente a civilização estoura, de repente, do homem primitivo, das cavernas, surgem civilizações prontas, já completas, como a civilização egípcia. Não é? Então, então ele acha que nós não poderíamos ter evoluído dos antigos hominídeos da Terra. E com certeza há muitas evidências para apoiar essa ideia também. Então os pássaros não são ofuscados. E é bastante simples. Eles têm uma terceira pálpebra translúcida, conhecida como membrana nictitante, e que se move horizontalmente em seus olhos. As membranas nictitantes impedem que nós nos ficamos cegos com o brilho do sol, né? Eles, no caso. Então por que nós não temos? Acontece que nós tivemos no passado distante, e que vocês, qualquer de nós ainda pode ver um remanescente não funcional no canto do olho que chama-se aplicas semilunares, ou dobra semilunar. A maioria dos animais possui membranas nictitantes, peixes, anfíbios, répteis e muitos mamíferos. Você vê que a cobra, o peixe tem uma membranazinha, você vê que não entra cisco no olho deles, não entra areia, não entra lama. Eles conseguem se proteger. Eu cansei de ver no Canadá, que é mais frio, e aqui, com temperaturas de 10 negativos, as gaivotas voando, nadando, os patinhos nadando no meio do gelo. Né? Focas mergulhando. Então, ele diz que porcos da terra, camelos, ursos polares, as focas, todos eles têm. Então, quando nós vamos para os primatas mais avançados, como nós, elas praticamente desaparecem. As membranas nictitantes não protegem apenas os olhos do sol, elas servem também com outros propósitos. Protegem contra água, areia, detritos, em alguns casos de bicos afiados, dentes e garras. Essa membrana evita que os pica-paus danifiquem suas retinas quando martelam com seus bicos contra o tronco das árvores. Nos ursos polares, elas os protegem contra a cegueira da neve, né? Então, nesse aspecto, lá no Canadá, os inuits, que são os esquimós, eles moram bem no norte, no meio do gelo total. E quem já esteve no Canadá no inverno ou em área de gelo total, é um brilho que você não suporta. Você tem que colocar um óculos escuro, senão você vai ficar cego. Os inuits desenvolveram os óculos de madeira, onde eles fazem ou furinhos ou um risquinho muito fino, também utilizando ossos de baleia ou de foca, de ossos de animais, de ursos. Eles esculpem aqueles óculos e colocam para que eles não ficassem cegos. Embora eles estejam bem adaptados àquela temperatura mortal para a maioria das pessoas, eles ficariam cegos. Então o fato de nós não termos as membranas nictitantes, pelo menos em qualquer grau de funcionamento, é extraordinário. Se nós as tivéssemos, evitariam muito desconforto, né? E um número significativo de feridos e mortes. Pessoas que são ofuscadas pelo sol, bate no carro da frente. Na saída do túnel, alguns túneis aí no Brasil, da Rio Santos, você tem uma série de vigas para poder amortecer aquele choque quando você sai do escuro e pega aquela claridade que no Brasil é impressionante, né? Então, as coisas começam a fazer sentido. Eu vou contar vários. Ele separou 15 aspectos. E talvez eu não consiga falar todos nesse vídeo, mas à medida que eu for colocando vídeos novos, eu vou citando algumas dessas características que mostram que nós
fomos trazidos para cá, ou modificados. Não muito bem modificados, né? Porque nós temos catarata, câncer, câncer de pele, etc, etc, etc. Esse oxigênio que nós recebemos aqui, respiramos aqui, é um veneno, oxida tudo, destrói, enferruja, acaba com a vida da gente muito cedo, não é? Pois é. Bom, o Ellis, ele continua. Aliás, eu estava até vendo, depois nós vamos chegar a falar sobre isso também, mas é fácil ver que os orientais têm o olhinho puxado também, vivem em regiões muito frias e desenvolveram uma proteção. A Magdalena, que vem da descendência indonésia, já não é tão puxado, mas é amendoado ainda, tem a pele de proteção por cima, que faz essa característica dos orientais, dos índios brasileiros tem também, né? Os maias, astecas, não. É uma outra linhagem. Interessante isso, mas esse assunto mais para frente, né? Os índios brasileiros não tem nada a ver com os maias, com os astecas, nem com os incas. É um povo isolado, completamente ficou isolado aí na Amazônia, em algumas regiões da Colômbia, ali da Venezuela, mais do lado de cá dos Andes, né? Muito bem, então ele continua as experiências que um amigo dele, veterinário, fez. Ele pegou uma experiência com gatos, ele se expôs que vários gatos domésticos à luz repentina de fontes naturais e artificiais. E os gatos reagiram como esperado, mas não foi a experiência não teve o resultado que ele esperava exatamente. Ele disse que animais saudáveis raramente fecham os olhos. Se eles fecharem, pode ser sinal de doença. Os gatos têm uma membrana nictante, mas nenhum dos gatos que ele testou usava essa membrana. Com relação aos cães, né, ele repetiu o mesmo experimento com vários cães e os resultados foram mistos, né? Pastor alemães, retrievers, labradores, não reagiram nada. Igual aos gatos que ele tinha colocado, mas o Boxer, o Bull Terrier e uma raça chamada Pugs e outras raças que ele utilizou mostravam um desconforto, né? Bem perceptível. Então ele sugeriu que isso era provavelmente um problema causado pelo próprio homem. Aqueles que não reagiram eram raças mais puras, não tinham sofrido mutações, eram mais próximas dos lobos, né? Os gatos mais selvagens, que descendiam dessa raça mais selvagem. Os que demonstraram desconforto, que fecharam os olhos, não gostaram da luz, eles foram deliberadamente misturados, ou por acaso, ou por apuramento de raça, que é muito comum hoje em dia, esses cachorrinhos novos, esses gatos novos, são modificações genéticas, já estão aí, todo mundo já viu aí na rua esses cachorrinhos que é bem o focinho achatado, que não é uma modificação genética, vive cheio de doenças. Os gatos também fizeram isso com gatos de raças fabricadas. Quanto mais recua, quanto mais original, quanto mais próximo da área selvagem, eles começam a apresentar a membrana nictitante e não se incomodam com o sol. Então essas raças que foram deliberadamente consanguíneas, que agora são chamadas de raça pura, não é pura coisa nenhuma, sofreram mutações genéticas naturais ou artificiais que cruzaram com outras raças, né? Então você vê, os cães têm a membrana nictitante, mas quase não usam. E se você começar a ver que está aparecendo é porque ele tem alguma doença ocular, né? Então vai por aí. Ele diz que os animais saudáveis raramente têm problemas com o sol. Ele continua, jamais lance uma luz no olho de um macaco sem aviso prévio, especialmente no de um gorila, que é muito grande, porque isso o irritaria e ele poderia se tornar violento. Então, os humanos, nós já sabemos, né? Os humanos reagimos muito mal quando uma luz brilhante incide em nossos olhos sem aviso prévio. Ele fez uma experiência também, junto com o veterinário, com aves direta, experiência direta com um pássaro e um ser humano, que se serviu de cobaia. Capturamos uma gaivota em uma rede macia, a transferimos para uma gaiola e a mantivemos no escuro por 1 hora, junto com um voluntário humano. A gaiola então foi coberta com um pano preto, o voluntário humano foi vendado e eles foram levados para fora ao sol brilhante. A tampa e o topo da gaiola foram removidos ao mesmo tempo em que a venda do ser humano, expondo os dois ao teste, né, de brilho total do sol. O voluntário humano
foi solicitado a localizar um cone de laranja colocado a 10 metros de distância e apontar para ele, e depois caminhar até ele. Em execuções repetidas dos testes, os cobaias humanos levaram a média entre 11 segundos quando o Sol estava diretamente acima, 22 segundos quando o cone foi colocado em linha direta com o Sol, e, para completar, eles sempre exibiam uma dor perceptível. Já as gaivotas sempre voavam para longe imediatamente, rápido demais para determinarmos se elas usaram ou não suas membranas nictitantes. Pois bem, vamos continuar. Eu vou, para cada vídeo, eu vou apresentar um detalhe, uma característica que mostra como nós não viemos, que nós viemos de outro planeta, que nós não somos daqui, ou fomos modificados aqui, e mal modificados, evidente. Uma série de defeitos. Mas é interessante, são 15, eu fiz a primeira hoje, depois vamos falar da pele, do ar, em vários outros aspectos que mostram evidências dessa característica ET que todos nós somos. Agora eu queria falar com você sobre esse livro aqui, ó. Do Ouro ao Euro, do Daniel Robles. Ele carinhosamente me enviou esse livro pelo correio, fantástico, eu fiquei tão feliz. Um autor brasileiro, um pesquisador brasileiro, tá aí. O pessoal fala que a gente só pesquisa, só pesquisamos livros de europeus, americanos, etc., em que o Brasil não produz nada, produz sim. Temos excelentes pesquisadores e escritores, que agora que nós estamos conhecendo essa nova geração que está surgindo, alguns eu não li os livros, como Anabelle Sampaio, tem mais um rapaz que eu vou ainda, estou terminando de ler o livro dele para fazer um comentário, quero receber a autorização dele para falar aqui no vídeo do livro, e o Daniel me enviou. O livro é fantástico, do Ouro ao Euro, é um verdadeiro compêndio, né? São uma viagem pela história da humanidade com os deuses, 300 mil anos de escravidão. Aí, eu ainda não entrei em contato com ele, eu vou entrar para saber onde vocês podem adquirir o livro, como podem adquirir o livro aí no Brasil. Tá? Então, tá aí aquela coisa do complexo de cachorro vira-lata, né? Que vocês só dão valor ao que é de fora, ao americano, ao francês. Não. Tem brasileiros também fazendo um trabalho incrível. Ele conta que foram 12 anos de pesquisa até ele escrever esse livro. Quer dizer, ele já escreveu e eu ainda não. Né? Então, prestigiem os pesquisadores brasileiros também. Tem uma geração nova fantástica aí surgindo, seguindo a linha de Zecharia Sitchin, do Erich von Däniken e de outros que foram os precursores, né, os iniciadores de toda essa discussão, essa casuística em cima da possível interferência de seres extraterrestres na evolução da nossa humanidade. Né? Então, por favor, fiquem alegres. Eu fiquei muito feliz. Parabéns, Daniel. Sucesso com o livro. E prestigiem. Tá aí. Do Ouro ao Euro. Daniel Robles. Ok? Vamos continuar a bater um papo sobre essa característica, sobre Tut. O Tutankhamon. Tá aqui. Esse faraó tem muita história. Além de ter essa característica de ter sido o túmulo conservado. O único que encontraram até hoje mais bem conservado. Ele nos fala muita coisa, fora o que esconderam de nós, que está incluído nessa pesquisa. E a mãe dele, Nefertiti, o pai, né, Akhenaton, que até hoje não se descobriram as múmias, existe muita especulação a respeito. Há pouco tempo fizeram uma pesquisa com um radar de penetração de solo e com outros equipamentos sofisticadíssimos. Equipes alemães, equipes japonesas estiveram lá no túmulo e comprovaram que existe uma câmara. Mais uma câmara, mas as autoridades egípcias da antiguidade não querem autorizar a abertura dessa câmara. Então, como eu falei em vários vídeos, eles estão sempre agora, cada vez mais, proibindo, ocultando, não dando informações a respeito. Equipe de pesquisa são super secretas. Essa coisa hoje anda na categoria de segredo de Estado. Sério, isso não é especulação. Tem vários artigos, vários pesquisadores falando sobre isso. O doutor Luiz Arraes, aquele camarada que foi ministro plenipotenciário das antiguidades egípcias, que é uma pessoa extremamente grosseira, que fez de tudo para que as investigações, que a pesquisa arqueológica não avançasse no Egito. Ele continua por trás dos panos, mandando e desmandando. E a filosofia deles, a narrativa deles agora é a preservação
Então, com essa história de preservação, eles não mostram nada. E tudo que nós estamos vendo do Egito é 10% do que está enterrado ainda. As imagens de satélite já revelaram que tem muita coisa, assim como na América do Sul. Na América Central, tem centenas e centenas de cidades de ruínas ecológicas. Imagine os segredos que essas cidades contêm. Mas vamos futucar o que podemos a respeito disso, né? A temperatura subiu, agora está 1 grau. Tá essa imagem, eu fechei as cortinas porque a claridade é muito alta, como eu falei com vocês, me incomoda muito. E eu sou esse vermelhão pescador de atum no Mar do Norte, então eu não aguento muito sol. Nevou bastante anteontem, ontem. Pena que as flores murcharam, mas já estão todas florindo de novo. O sol está aí presente. Mas abril acontece muito isso. Aliás, foi a primeira vez em décadas que nevou nessa época do ano. E nevou bastante. Já em alguns lugares da Holanda nevou 20 centímetros. E o governo já mandou um aviso com relação ao conflito que está acontecendo aqui perto. Além do gás ter subido 100% aqui na Holanda, e outros países subiu muito mais, como em Portugal e na Espanha, o governo mandou um aviso seguinte: manter a temperatura dentro de casa em 18 graus. Eu sempre faço isso porque eu gosto. E à noite em 15. E no quarto desliguem. Ponham mais um cobertor ou um edredom. E dentro de casa coloque mais um casaco. Isso já é o efeito desse conflito. E é só o início. A coisa vai ficar bem mais barra pesada. Muito mais. Nós só estamos no começo. Boa tarde, amigos. Tudo bom com vocês? Desejando a vocês um ótimo fim de semana. Estamos aqui para mais uma conversa sobre o nosso amigo Tutankhamon. Olha só que peça rara que nós encontramos. O Ari e eu trabalhamos um pouco nela e ficamos muito felizes. É bem simpática, né? Ou simpático. É a múmia e o Tutankhamon. Então, enfim. Em 1922, o egiptólogo Howard Carter descobriu o túmulo real no Vale dos Reis. Foi uma descoberta única, pois até então não se havia encontrado um túmulo real selado. O que havia dentro? Vejam o que descobriram. A máscara de Tutankhamon de ouro, com pedras e quartzos. Um baú pintado a ouro. Vejam só hieróglifos ao redor do cálice de alabastro, desejando ao rei Tut felicidade em sua vida eterna. O nome de Tutankhamon em hieroglifos. Os símbolos para o deus Amon, Amun, Amor, Imen, vem em primeiro lugar, mas pronunciado por último. Amuletos para a viagem ao submundo. Visto ser uma viagem cheia de desafios, para ajudar nesta, os antigos egípcios tinham um guia de viagem, ou seja, o Livro dos Mortos. Ao escrever o Livro dos Mortos, era inserido o nome do viajante. O Zek é o colar de ouro colocado durante o funeral. Scarab alado é o símbolo do coração. O falcão é o símbolo do deus Horus, filho de Ísis e Osíris. Shen, o amuleto símbolo para a eternidade. As cores que se usavam também tinham símbolos. O verde significa vida nova, renascer, fertilidade. O vermelho, vida e vitória. Também significa fogo e raiva. O azul, criação, alegria, fertilidade, céu, água. O amarelo, ouro, eterno e sol. O preto significa morte, noite, também fertilidade e ressurreição. Branco, prata, pureza, poder sagrado. Anker, símbolo da vida. Pesar Kef, associado com o nascimento e vida. Tet é o nó de Ísis, protege o pescoço da múmia após a morte. O pilar Jed, Osíris, perseverança e estabilidade. Amigos, espero que tenham achado
interessante, desejo a todos vocês um ótimo fim de semana, fiquem na paz, está tudo bem, embora o tumulto lá do outro lado da Europa, estamos tranquilos. Tudo vai correr bem. Um grande abraço, tudo de bom para vocês. E não esqueçam de dar o like, apertar o sininho. E quem ainda não se inscreveu, sejam bem-vindos, inscrevam-se. Um grande abraço. Beijo no coração. Houd u vast! Dames en heren, de volgende halte is halte entree. Tegen op de uitgang van het museumpark, waar u ook nog de museumwinkel kan vinden. Namens het Openluchtmuseum en de trenddienst wensen wij u een hele fijne avond en wij hopen een prettige reis huiswaarts.